Salve, queridos! Vamos lá, uma história de um coração mensageiro. Hoje a gente acabou de bater a meta de Saulo a Paulo, olha que bênção! Acabamos de receber um depósito generoso, uma contribuição generosa, e aí a gente, além de bater a meta, a gente já está distribuindo o recurso para outra música, para a próxima. Eu costumo dizer que Coração Mensageiro não é um projeto lógico, é um projeto baseado em milagre, né? Na verdade, minha vida inteira está sendo assim, né? Desde que eu entrei pro caminho mesmo dessa entrega. Essa é uma lógica maior, né? É uma lógica intuitiva, enfim, é uma regência maior. Mas eu queria compartilhar com vocês, né? Essa música de Saulo Paulo, para mim, ela é muito profunda, né? Eu acredito que para vocês também, né? Quem conhece sabe, assim, o quanto que pega ela, né? E aí compartilhar para vocês, assim, as músicas que eu canto, ela vem tudo de vivência mesmo, né? Através da vivência se abre um campo e desse campo se manifesta essas mensagens, né? Mas através das vivências que eu acabo tendo aqui na minha vida ou acabo fazendo parte, né? E de Saulo a Paulo eu estava num processo de crise, para variar, né? Já de um tempo, né? E uma vez tinha assistido o Paulo, né? Aquele filme que estava no cinema, na época, né? E muito bonito, e eu fiquei extremamente comovido com com a fala que colocaram, né, em Paulo, né, que depois de tudo que ele cometeu, né, aí você tem que entender um pouquinho a história de Saulo, né, até se transformar em Paulo, que é uma história bíblica, né. Então, depois que ele cometeu todas as atrocidades, né, como Saulo, e aí depois vamos chamar de converter, né, ao cristianismo, que na verdade não era cristianismo nem nada do tipo, e essa conversão também é o espírito desperto, né, quando a gente desperta, né, eu sinto dessa forma, né, que o Cristo despertou nele, e aí ele muitas vezes sonhava, tinha pesadelos com aquelas cenas bem difíceis que ele tinha vivenciado, e ele acordava com muita sabedoria, ao invés de ficar remoendo aqueles processos, né, como a gente muitas vezes faz na nossa vida, ele, ele dizia assim: A tua graça me basta, a tua graça me basta, Senhor. E aí anulava e cortava todo tipo de sintonia, né, de, de afinidade com essas energias, né, para de fato assim não alimentar nada que venha desse mal e nada que venha de um lugar de culpa, né? Então a tua graça me basta e sustentava isso. Aí eu quero compartilhar que uma vez eu estava num processo difícil e eu tinha como cultura assim não trazer as coisas ruins que eu vivia, né? Enfim, aprendi isso e entendia que era assim a melhor forma, sempre falar as coisas boas, as coisas positivas. E não é bem assim, né? Isso é um pouco assim, mas nem totalmente, né? É importante a gente conseguir abrir nossos corações, né? Abrir nosso coração e poder trazer aquilo que a gente sente, os medos, os processos todos, porque aí de fato até a própria espiritualidade consegue ajudar a gente, né? A gente tem que se fazer permeável, eu costumo dizer, porque muitas vezes a gente está tão fechado que não tem como receber um auxílio espiritual, um auxílio de nenhuma forma, nem física, nem espiritual, né? Enfim, estava num processo e eu lembro que eu tinha que conversar com a minha filha, com a Nanda, sobre uma certa questão. E aí eu fui lá conversar com ela e falei: filha, sabe sobre essa coisa que a gente está vivendo, sobre essa situação? Ela falou: sei, pai. Eu não gosto muito de falar sobre isso. Ela falou. Eu falei: eu também não, filha. Mas a gente estava correndo um risco de vida e tal, com os processos bem difíceis mesmo, assim, né? E aí eu peguei e falei assim: mas filha, o papai quer dizer que eu quero dizer para você que às vezes eu tenho medo, sabe, filha? Eu tenho medo. Aí ela parou, que ela estava desenhando, ela parou, ficou me olhando, meio assustada. E eu já emocionado com aquilo. Papai tem medo. E às vezes o papai não sabe o que fazer, filha. E aí eu estava tomado já por essa energia de Saulo Paulo, de tirar esses fantasmas que estavam me comendo dentro, colocar eles para fora, de fato, assim, e entregar eles para a luz, né, do dia e a luz da consciência. E quando eu falei isso para minha filha, que eu tinha medo e que muitas vezes eu não sabia o que fazer, ela me olhou bem no fundo dos meus olhos e disse: mas pai, confia nos anjinhos, pai. Esqueceu dos anjinhos? E aí eu guardo até hoje essa aí. Eu falei: nossa. Aí eu comecei a chorar, né? Falei: como que eu pude esquecer dos anjinhos, né, filha? Então muitas vezes a gente subestima, né, toda a sabedoria das crianças.
Claro que a gente não tem que levar um peso do adulto para elas, mas sabendo compartilhar e colocar de forma ideal para que elas consigam entender sem o peso, sem se responsabilizar por qualquer processo do adulto, que corresponde ao adulto, nasce essa clareza, essa consciência que vai além, que é essa consciência de que Deus está cuidando de todos nós e amparando nós, e os anjinhos estão nos amparando. Então eu queria compartilhar que eu lembro muito bem desse momento, quando eu compus Saulo a Paulo e fui conversar com a Ananda sobre isso. Eu espero que tenha contribuído com a vida de vocês também, né, para que vocês consigam também transmitir, né, um pouco dos processos que vocês vivem e conseguir ser sincero consigo mesmo e com todos. E com certeza a gente entra no fluxo da vida e tudo acontece. Beijo no coração.